Olá, irmãos. Meu nome é Gustavo Roman, sou voluntário da Associação Espírita Teresa d'Ávila de Porto Alegre. Queremos agradecer o convite, a oportunidade que essa instituição nos dá de ocuparmos espaço no seu canal, de dividirmos o conhecimento que temos, multiplicando essas transmissões através da internet. Nosso estudo de hoje vai se basear no capítulo 5 do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, que assina também como Irmão X. Esse trabalho de hoje vai refletir os conselhos que Jesus dá aos apóstolos quando, naquele momento, vão se iniciar os trabalhos de divulgação da Boa Nova do Evangelho do Mestre. E estes conselhos de Jesus são ali grafados por Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, como eu já disse. E esses conselhos, é óbvio, não são úteis somente aos apóstolos, mas são úteis a todos nós. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos começar, então, com a introdução que é colocada ali, aonde nós lemos que Humberto de Campos vai mostrar ali que estão na casa de Simão Pedro e que vai ministrar as primeiras instruções referente ao trabalho para os apóstolos. E ele vai seguir, então, Humberto de Campos, em conformidade com as narrativas que estão no Evangelho de Mateus, para o trabalho que cumpriam seguir, concretizar os apóstolos. O primeiro conselho de Jesus é não buscar facilidades. Não buscar facilidades. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Aqui Jesus está colocando a importância de colocarmos o coletivo acima do individual. É óbvio que não poderemos nos colocar no primeiro plano, dando mais valor a nós, ao nosso conforto, aos nossos desejos, para divulgar a Boa Nova, para divulgar o Evangelho de Jesus. Não há como fazer isso, porque nós precisamos deixar a estrada larga, as portas largas a que se referiam Jesus, por onde anda a grande multidão, os valores que todos têm, os valores que são o caminho comum da nossa sociedade. Nós vamos ter que deixá-los de lado para poder pregar a Boa Nova, para poder viver em conformidade com os valores do Espírito, dos Espírito que somos. Quando nós valorizamos mais o Espírito do que a matéria, já estamos em antagonismo com aquilo que é a moeda corrente nos dias de hoje. Vejam que quais são os valores predominantes? Os valores do ter e não do ser. Os valores do possuir, do conquistar, do poder. E não os valores de ser melhor, ser bom, ser misericordioso, das conquistas morais. Então, abandonar este caminho é deixar o caminho largo, os interesses fáceis, e buscar a estrada que será a estrada estreita daqueles sacrifícios que devemos fazer aos gozos e aos prazeres materiais, deixando de lado as facilidades,
para que possamos vivenciar as leis divinas. Isso não quer dizer que vamos sofrer, que os nossos sacrifícios serão terríveis e dolorosos. Sim, haverá momentos mais duros, porque termos valores diferentes da maioria vão nos colocar em evidência. Mas é necessário buscar a ética do amor, do perdão, da caridade em primeiro lugar. E isso, com certeza, vai fazer com que possamos viver caminhos mais estreitos em relação aos valores comumente vividos, deixando a vida material de lado e prestando mais atenção, investindo mais no espírito que somos. O segundo conceito de Jesus, o segundo conselho, desculpe, de Jesus, é evitar discussões estéreis. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações, com sincero esforço. Aqui, Jesus vai direto ao ponto. Não adianta que entremos em discussões improdutivas, discussões estéreis, como faziam os samaritanos. As contendas que não vão nos levar ao crescimento. Então, muitas vezes, dentro do movimento espírita, das casas espíritas, das famílias, nós nos pegamos tendo discussões que não são produtivas, que não vão nos levar a crescimento moral. Muitas vezes ficamos debatendo pequenos detalhes de como fazer isso ou de como fazer aquilo, deixando de lado o essencial, que é a mudança, a construção íntima. Mesmo dentro da casa espírita, muitas vezes, nós, como voluntários espíritas, nos apegamos a formas, a detalhes, a discussões improdutivas, porque não estão ligadas ao espírito da letra, ao objetivo maior, que é o esclarecimento, o consolo e a divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Nos prendemos a momentos improdutivos. São aquelas questões menores que acabam tomando conta de um tempo precioso. Formatos, letras, o regulamento é importante, mas ele não pode ser maior do que o objetivo final, que é a divulgação, o esclarecimento e o consolo da doutrina espírita. Portanto, Jesus nos pede que evitemos discussões estéreis, contendas. Não é aquela discussão que vai nos levar ao crescimento. Quando há um bom debate, o debate positivo, o diálogo, aonde as partes estão dispostas a aprender, onde as partes estão dispostas a crescer e não defendendo os seus pontos de vista, mas colocando a sua opinião para colher aquilo que pode talvez ser mais valoroso do que a sua própria opinião. A discussão produtiva, o diálogo, o crescimento recíproco ocorre quando estamos na posição de aprendiz, que desejamos o aprendizado. Desejamos não que a nossa ideia prevaleça, ou que determinada ala ou grupo prevaleça, mas que prevaleça a melhor ideia, aquela que levará o que é bom, o que é belo, para mais pessoas, a forma de atingir mais corações.
a discussão realmente de como alcançarmos mais corações com o Evangelho e a Boa Nova. Jesus, nestes conselhos, vai mostrar aos apóstolos o público-alvo. E vejam que interessante. Ide, diz Jesus, antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e diz-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. O público-alvo é aquelas ovelhas perdidas, as que estão sem o endereço de Deus. Ele diz ali, voluntariamente desterradas, ou seja, perdidas da terra, afastadas do terreno fértil da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Voluntariamente, porque o ser humano, o espírito imortal que está no corpo do ser humano, esta alma imortal, traz na consciência o endereço divino, as leis divinas, mas voluntariamente, em alguns momentos, busca o prazer, busca os desejos, e aí, no buscar este prazer, nos buscar este desejo, vai se afastar de Deus, vai perder o endereço divino. E aí vão ficar com o coração angustiado, em sofrimento, porque se afastam da fonte da vida, Deus, o Criador, das sementes divinas que estão na nossa consciência e que devem brotar, e que acabam por não brotar, trazendo então este sofrimento. Buscai os angustiados e dizei-lhes, de minha parte, ou seja, em nome de Jesus, que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus que Jesus tanto queria construir em nossos corações. Então, nós devemos levar a boa nova a todos aqueles que estão angustiados e aflitos, necessitados, afastados, perdidos do Evangelho do Mestre. Nós vamos perceber em seguida que o conselho que virá é o de continuar curando, auxiliar o próximo, trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. O trabalho no bem não escolhe hora, não escolhe lugar, e os enfermos são de toda ordem, do corpo, da alma, os com fome, os sem fome, aqueles que têm o que comer, mas têm sede de beber a água da vida, aquela que Jesus mostra a samaritana à beira do poço de Jacó. A água da vida que dessedenta a alma imortal, porque a abastece com os conselhos divinos que fazem brotar as sementes de nossa consciência, as sementes das virtudes, lá instaladas pelo Pai de amor e de bondade, Criador de todo o universo. Nós temos que trabalhar em prol do próximo, esclarecer aqueles que estão afastados do conhecimento da espiritualidade. E por isso nós não cobramos. Dividimos, multiplicamos, na verdade, a nossa potencialidade de fazer o bem. Estes canais das redes sociais, os canais eletrônicos que
ora usamos e que agradecemos a oportunidade que nos é dada por essa instituição de levar o pouco que conhecemos, é uma das formas. Nós temos que tentar chegar a todas as gentes. Todas as gentes precisam de nós e nós precisamos espalhar os conselhos do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Segue o Mestre falando da simplicidade. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Ou seja, não vamos encher as nossas bolsas de dinheiro, os alforjes, as túnicas de fios de ouro ou de prata, as sandálias para o caminho, porque nós temos que ter como nos sustentar. Com simplicidade temos que nos apresentar. E aqui, é óbvio, não se trata apenas da simplicidade de vestir, mas a simplicidade de alma, de falar, de levar a verdade, da tranquilidade de se expor, de entender que nós não sabemos tudo, sabemos muito pouco. Aliás, como diz o filósofo, quanto mais sei, sei que nada sei, porque somos eternos aprendizes. Então, a simplicidade da mensagem que deve chegar a todos os irmãos, a simplicidade dos locais, das casas espíritas, das nossas vestimentas, dos adereços, a simplicidade do próprio templo espírita, que deve ser semelhante à casa do caminho, confortável, mas simples, segura, mas simples, singela, simples, limpa, sempre dando o conforto mínimo. Nós criamos supérfluos para nós mesmos. As necessidades são básicas. E nós, espíritas, viemos para saciar as necessidades básicas da alma. Os mais belos tesouros estão no reino dos céus. Esse reino que construímos em nosso coração e que é designado aos simples e deve ser construído com simplicidade. Nós sabemos que a simplicidade é o último grau da sofisticação, como dizia Leonardo da Vinci. Não ao proselitismo, como já havíamos falado, em buscar as ovelhas, Jesus também vai aconselhar que buscamos quem deseje saber dos bens do céu, ou aqueles que querem receber a mensagem, os que sejam dignos. Quando, se ninguém quiser nos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Isso quer dizer que nós não buscamos convencer, violentar consciências, não. Nós levamos a boa nova àqueles que querem nos ouvir. Nós não buscamos fazer prosélitos no sentido de buscar penetrar de qualquer forma na consciência alheia. Não, nós buscamos, na verdade, aqueles corações que vêm até nós, que dão abertura, aqueles que nos fazem uma pergunta. Eventualmente, quando alguém está a sofrer, nós falamos.
da espiritualidade e do espiritismo, mas em breve mensagem, porque nós sabemos que o adulto, principalmente, conhecimento da andragogia, ele está aberto a receber algo quando ele faz uma pergunta, quando ele se interessa, quando ele busca o conhecimento. Por isso, aqueles que ainda estão assistindo o nosso vídeo neste momento, já com mais de 20 minutos, é certo que querem saber mais. Muitos outros terão assistido os primeiros minutos e, sem interesse, terão deixado essa transmissão. Nós não perseguimos. E para isso os meios eletrônicos também são muito importantes, as redes sociais. Porque as pessoas fazem a busca daquilo que querem, assim como buscam as casas espíritas. É abrir o coração. É nesse sentido que Jesus diz: buscai saber quem deseje nessa cidade os bens dos céus, com sinceridade e devotamento, diz Jesus. Ou seja, quer fazer o arado do amor, abrir os sucos do coração para que as sementes das virtudes cresçam. Quer se modificar. Esta é a questão aí apresentada pelo mestre. Prudência é o próximo conselho. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Onde nós não encontramos a espiritualidade, jogamos pérolas aos porcos. Aqueles que não querem ter o debate produtivo, o diálogo produtivo, apenas querem destruir a ideia da espiritualidade, querem destruir as ideias do espiritismo. São os locais vazios de Deus, onde a ideia de Deus não prepondera, ou se ela prepondera, é para defender um grupo, uma bandeira. A doutrina espírita defende o amor, o perdão, a caridade, os valores cristãos, a moral do Cristo. Como dizia Allan Kardec, sobre a moral do Cristo não há o que se discutir. Nós somos, sim, uma doutrina daquelas mais ecumênicas que possa existir, porque aceitamos que a moral e a ética são a forma reta de viver, e trazemos o Espiritismo como filosofia, como moral, com consequências religiosas, no sentido de nos religar a Deus e à espiritualidade. Então tenhamos prudência com estes homens e mulheres que querem apenas nos levar aos locais vazios da presença divina. Não vamos temer o sofrimento. Quando, pois, fordes perseguido, transportai-vos para outro local, para outra cidade, porque em verdade vos afirmo que jamais estarei nos caminhos humanos sem que eu vos acompanhe, sem que Jesus nos acompanhe. O pensamento do Mestre estará sempre conosco. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar testemunho. E não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Lembramos, nos primeiros anos do cristianismo primitivo, tão bem descrito e resgatado em obras como Paulo Estevo, no próprio livro Boa Nova, nos livros da Amélia Rodrigues. Nos primeiros anos do cristianismo primitivo, os cristãos consideravam sofrimentos troféus, medalhas, porque se Jesus havia sofrido, ele que não tinha o que resgatar, é lógico que nós também sofreremos, porque somos muito imperfeitos,
porque a lei de causa e efeito nos atinge, já semeamos e teremos que colher. Tratemos agora de semear o bem, o bom e o belo, para que possamos colhê-lo no futuro. Mas não vamos temer sofrer se formos perseguidos, porque somos diferentes, porque temos valores ligados à espiritualidade. Agora é muito mais fácil, a espiritualidade está em alta, dá até status ser espírita. Mas mesmo assim, nós tememos sofrer porque somos excluídos de grupos, somos vistos de alguma forma como diferentes daqueles valores comuns que já citamos aqui. Então, não temamos o sofrimento. E termina o mestre conclamando a fé e a confiança. Todavia, sabeis que acima de tudo está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. O que vos ensino, diz Jesus, em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será objeto de vossas pregações de cima dos telhados. Trabalhai pelo reino de Deus, e não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Temei antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. A beleza das palavras de Jesus, que nos exorta a fé, a confiança em Deus, no divino, no bem. Se estivermos voltados ao bem, não temos nada a temer. Nosso esforço de fazer o bem, nosso esforço de sermos melhores do que somos, será sem dúvida recompensado pela aproximação do nosso anjo guardião, de bons espíritos que vão nos auxiliar. Então, nós teremos proteção espiritual, porque estaremos vibrando no que é bom, no que é belo, a construção do reino dos céus no nosso íntimo. O corpo morre, o tempo passa, mas a alma é imortal. E nós continuaremos sempre vivendo, aprendendo. O que nós temos que temer, sim, é o desânimo, a falta de fé, a falta de coragem, que é este inferno da consciência que está aí nas palavras do Mestre, que Humberto de Campos resgata no livro Boa Nova. Meus irmãos, vamos ter confiança na providência divina. Vamos seguir estes belos conselhos, levando a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, com zelo e com cuidado, sempre tentando nos melhorarmos a cada dia e compartilhando o que já aprendemos, compartilhando a boa nova, compartilhando o pouco que sabemos, os sucessos que já obtemos na nossa transformação íntima, compartilhando os bons livros, as boas notícias, compartilhando a bondade, a misericórdia de Deus para conosco. Vamos buscar estudar mais e multiplicar as sementes da doutrina espírita. Todos podemos ser semeadores. Tenhamos fé e confiança. Os conselhos que Jesus deixou aos apóstolos. Nos tornemos apóstolos. Todos podemos influenciar alguém na família, no trabalho, no grupo espírita, onde estivermos. Façamos
a nossa parte. Multipliquemos as sementes que o semeador divino, o Mestre, deixou conosco há mais de 2000 anos. Agradecemos a atenção, nos vemos a qualquer momento nas redes sociais. Obrigado, meus irmãos.